Amanhã, em Uberlândia, um simpósio vai reunir profissionais e a comunidade para discutir o transtorno do espectro autista. São vários temas que serão abordados, um encontro importantíssimo. Entre eles, a importância do diagnóstico precoce, lei, inclusão e acolhimento da família atípica e ainda a reabilitação neuropsicológica em crianças com TEA. E quem vai conversar sobre isso, e nós a convidamos para estar aqui, é a neuropsicóloga Maria Celestino Soares. Conosco, Marina, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu agradeço o convite, é sempre muito especial estar aqui com vocês. Agradeço de coração. Vamos comentar então sobre esse simpósio que você vai palestrar, trazendo esse tema. O que é a reabilitação neuropsicológica? A reabilitação neuropsicológica é algo muito complexo, mas eu gosto de trazer que vai ser aquele processo onde eu vou junto com o paciente, a família, o contexto, a escola, pensar quais são os nossos objetivos em comum e o que eu vou construir de passos para ajudar aquela pessoa a chegar naquele objetivo. Um exemplo simples, às vezes as famílias chegam assim: Marina, eu quero que ele se desenvolva, eu quero que ele consiga ter muitos amigos, que ele seja próspero. Minha primeira resposta é: não sei se eu vou conseguir. Porque isso é muito amplo. Entendi. O que para você é ser próspero? O que para você é fazer amigos? E aí nessas metas específicas, a gente vai conseguindo dentro desses espaços desenvolver a estratégia para que a pessoa consiga chegar lá. E a reabilitação neuropsicológica, ele é um processo que vai alinhar técnicas para ajudar o que nós chamamos de insultos do cérebro. Como que chama? Desculpa. Insultos do cérebro. Insultos do cérebro. Que pode ser um prejuízo de atenção, um prejuízo de memória, um prejuízo de falar oi, que entraria nas habilidades sociais, uma falta de organização, planejamento. E aí eu vou criando estratégias, junto com todo esse contexto, para ajudar a pessoa a diminuir esses prejuízos atencionais, de memória, das habilidades sociais, em conjunto. E essa reabilitação vai depender da idade do diagnóstico e cada pessoa com TEA vai respondendo de uma forma, Marina? Sim, depende da idade, do diagnóstico, das comorbidades, que é se tem alguma questão de humor, se tem alguma questão combinada como um TDAH, e também, além da idade, do diagnóstico, principalmente no meu olhar, das metas. Então, o que aquela pessoa precisa? E aí a gente personaliza dentro das metas daquela pessoa. Os objetivos da pessoa é soberano a todo esse processo. Uhum. E um dos grandes desafios que vão ser discutidos, inclusive, nesse simpósio, é o diagnóstico precoce, que envolve toda uma equipe. E esse diagnóstico é um desafio, não é, Marina? É um desafio. E se eu pudesse, assim, deixar uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo, confiem na sua intuição, assim. Às vezes eles falam: nossa, parece que isso aqui não está normal, ou nossa, o jeito dele é um jeito que não era igual a das outras pessoas, mas tudo bem respeitar, mas a gente pode buscar ajuda para fornecer essa intervenção. O que as pessoas têm que ficar atentas? Desde o nascimento, desde a gestação. Então, existem fatores de risco desde a gestação que a gente fica atento, os marcos do desenvolvimento, como, por exemplo, a fala. E um dado importante, sim, porque quando a gente fala da fala, a gente pensa, às vezes, apenas no atraso da fala. Isso. Mas falar precoce também é um sintoma. Ah, é? Falar precoce, e além de falar precoce com muita clareza, um vocabulário robuscado para uma criança, também porque é uma alteração desses marcos. É a questão da qualidade, não necessariamente um déficit específico. Uhum. E aí, dentro disso, a gente tem os graus, não é? Sim. Leve. Isso. Do TEA. Sim. Além da gente pensar os sintomas todos, nós ainda temos os níveis de suporte. E olha que interessante, além do nível de suporte, a gente também tem as questões que definem até o diagnóstico. Então, se eu tenho um diagnóstico do transtorno do espectro autista com prejuízo de linguagem e com prejuízo intelectual, eu tenho um jeito de funcionar e ainda tenho os níveis de suporte. Se eu tenho um transtorno do espectro autista com a inteligência preservada, linguagem preservada, ainda tem os níveis de suporte. Então, além dos níveis de suporte, eu tenho que analisar primeiro como é aquele diagnóstico de base da pessoa e depois pensar o nível de suporte 1, 2 e 3. E além desses níveis de suporte, que a gente pensa assim, leve, moderado e grave, essa classificação do leve, moderado e grave eu não gosto tanto, porque às vezes o leve não tem até um livro que chama Autismo Leve. Leve para quem?
Interessante. E o leve, assim, então pensando no nível de esporte 1, ainda tem diferenças em comunicação e rigidez. Então, é muitas especificidades e tudo isso pode ser analisado, pode ser acompanhado. Então, é algo que é um espectro, é algo muito amplo. E cabe esse olhar cuidadoso, empático, para como é aquele autismo daquela pessoa e como que a gente vai ajudar ela. A gente fala de criança, mas o adulto também pode descobrir tarde. E aí também há um caminho para que ele possa lidar com a situação. Inclusive de reabilitação. De reabilitação. Recentemente eu fiz uma formação com a UCLA dos Estados Unidos, certo, que é um programa padrão ouro que ajuda adolescentes e jovens adultos a trabalhar as habilidades sociais. Licença. Toda, fique à vontade, estamos tranquilas aqui. Para trabalhar as habilidades sociais. Seco, né? Nossa Senhora. Imagina para quem tem alteração sensorial como no espectro. Então. Clima, barulho. Tudo isso interfere. Tudo isso interfere. Então, em mulheres adultas, por exemplo, é até mais difícil fechar o diagnóstico porque tem uma questão cultural que passa despercebida e elas se adaptam. O termo técnico chama masking. Elas vão usando essas técnicas para conseguir dar conta desse contexto, só que no dia seguinte elas estão bem cansadas. Então, por isso é importante investigar. O diagnóstico é como se fosse um farol. Ele não vai estar dentro do barquinho da pessoa, mas ele vai dar uma luz ali nessa jornada que ela vai estar construindo. E aí é muito importante também, a gente está falando, né, desses cuidados, desses caminhos, que a família toda esteja envolvida nesse processo, não só a mãe, não só o pai, mas a família toda que pode ajudar nesse processo, trazendo mais tranquilidade e informação, não é, Marina? Sim. A informação salva. E é importante destacar que o transtorno do espectro autista, ele tem um forte fator genético. Então, se eu pudesse também contar para os profissionais sobre a importância desse diagnóstico, dessa devolutiva. Porque muitas vezes, quando eu entrego um diagnóstico de uma criança, de um adolescente, os pais se olham e falam, quem de nós? Porque tem forte fator genético. Entendi. E por isso que esse diagnóstico tem que ser cuidadoso. E a intervenção também tem que ser cuidadosa. Se eu estou falando de uma criança que tem dificuldade social, será que essa família também não tem? Como que a gente pode fazer com que a intervenção seja cuidadosa e não nociva? E também, quando a gente pensa o espectro, uma avaliação ruim pode expor a criança a uma intervenção desnecessária ou então a deixá-la sem suporte. E a gente tem que ficar sempre atento a tudo isso. Amanhã nós temos esse simpósio que começa às 8 da manhã. Você poderia passar o serviço para a gente? Onde que vai ser? A partir de que hora? Vou até buscar aqui também. Sim, o simpósio ele vai ser amanhã das 8 às 18. É muito importante que todos participem, ele é um evento gratuito. Gratuito, não é? Sim, ele é destinado a pais, profissionais, estarei lá falando também, mas teremos profissionais de fora da cidade, teremos profissionais da cidade. Nós iremos tratar não somente as questões como da minha prática, da avaliação e da reabilitação, mas sobre o cuidado do pai, sobre as leis, teremos médicos, neuropediatra, onde nós iremos falar sobre todo esse processo do diagnóstico. Então, é fundamental a participação da comunidade. As inscrições ainda estão abertas. Nós podemos encontrar essas informações no Instagram também do pessoal que está realizando. É Deolage, assim, o pessoal que está realizando. @Delage, né? Isso. Vai ser um encontro maravilhoso, né, Marina? A gente tem, olha, a Nívia de Macedo, que sempre está conosco aqui, a própria Marina, né, que vai estar lá, e outras pessoas. Então, acessa lá, @Delage, com um L só, DELAGE. Qualquer coisa me chama aqui, é gratuito, das 8 da manhã às 6 da tarde, ali na Avenida Rui de Castro Santos, 1991, no Granville, ali no AgroShop. E vai ser uma equipe multiprofissional, tem uma fono que é maravilhosa. Sim, tem profissionais de fora, assim, estou bem contente em ter sido convidada para esse evento. E eu tenho certeza que a turma aqui do Manhã Total vai conferir todas essas palestras. Obrigada, viu, Marina, pela sua disponibilidade, tá? Eu que agradeço, muito obrigada, gente. É linda demais. Marina Celestino, neuropsicóloga aqui com a gente, né? E amanhã você pode conferir esse encontro importante aqui para Uberlândia e região.